Olá, meu amor, tudo bem? Como que você está, gatinha? Então, vamos lá. Eu conversei com a sua mãe me explicou um pouco sobre a sua dificuldade em matemática, né? A sua dificuldade em trabalhar números. Quando nós temos dificuldades em trabalhar números, nós chamamos de descalculia. Aí você pode perguntar, mas prof. Dani, o que é isso? A descalculia, ela não é uma doença, tá? Ela é só uma dificuldade que nós temos de trabalhar com a classe numérica. Então, olha só, para falar um pouquinho sobre os números, o que nós precisamos entender? Os números, meu amor, eles estão na nossa vida o tempo todo. Os números estão na minha data de aniversário, no aniversário, no seu aniversário, no aniversário da sua mãe, do seu pai, do vô, da avó, dos teus irmãos. Então, os números estão em todos os lugares. Os números estão no número de celular também, tá? Os números, eles estão no preço das coisas que nós compramos no mercado. Os números estão no material de papelaria que nós compramos, tá? Então, os números estão assim em toda parte. Nós vivemos em função dos números. Carisson, opa, é hora do número também. Então, os números, eles estão presentes em tudo que nós fazemos, no nosso dia a dia, quando nós levantamos, quando nós vamos dormir, em todos os momentos tá? Dentro da nossa vida. O que nós precisamos entender para começar a compreender a questão de número é ligar os números às suas quantidades, tá? Não é tão simples assim, mas também não é tão difícil de se entender. Por exemplo, toda vez que você trabalha um conjunto numérico, vou te dar um exemplo, eu vou até fazer agora aqui na hora para você entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Até se você quiser e se você tiver pertinho de você uma folha e uma caneta, um lápis colorido, ou até aquelas canetas bonitas, assim, cheias de flu-flu, da próxima vez eu vou te mostrar. Tem uma caneta que é muito legal, você vai gostar bastante. Toda cheia de, toda coloridinha. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu vou fazer aqui um número bem baixo, que é o número 4, tá? A forma como você faz o número 4 não tem problema nenhum, tá? Ó, esse aqui é o meu número 4, certo? O número 4, você pode fazer ele de várias formas, como eu te falei. Pode ser nesse formato, no outro, não me interessa. Mas o que interessa para nós é que o número 4, em quantidade, são o quê? 4 elementos. Por exemplo, o número 4, eu tenho quantos dedos? 1, 2, 3, 4. Vamos entender melhor? Sabe aquele número 4 que eu fiz aqui? Agora eu vou fazer um conjunto para ele. O que é um conjunto? Eu vou fazer um balãozinho. Estou fazendo, tá? Vou desenhar um balãozinho. E dentro desse balãozinho eu vou fazer 4 elementos. Para ser um elemento mais fácil, eu escolhi desenhar dentro dele 4 maçãs. Aí você vai entender melhor. Eu vou desenhar. Vai ficar mais ou menos, tá? Mas eu vou tentar fazer 4 maçãs bem lindinhas, só pra você entender, tá bom? Já fiz uma, tô indo pras próximas, tá bem? Aí você pode imaginar também que essas maçãs são bem suculentas, tá? E maçãs vermelhas, são minhas favoritas. Existe também a maçã verde, mas eu acho que a maçã verde é mais azeda. Então, eu prefiro fazer a maçã vermelha. Não pintei, tá bom? Só desenhei só pra você entender melhor. Então, olha só. Nós temos o quê? O número 4, que vai ser em qualquer lugar 4. E quantidades, nós temos o quê? 4, olha o que a prof. Dani desenhou. 4 maçãs, tá? Então, eu tenho o número 4, que é igual a 4 maçãs. Se eu tivesse ali dentro desse conjunto, tá? Porque isso que nós fizemos aqui, ó, esse desenho que a prof. Dani fez aqui, ó, esse quadrado aqui, se chama conjunto. Se eu tivesse colocado lá dentro 5 maçãs, 5, lógico que o nosso número não seria o número 4, e sim seria o número 5. Então, a maneira mais fácil, então, de você começar a entender é relacionar os números às suas quantidades, tá? Depois que você passa a praticar a quantidade numérica e entender o que é cada um, você começa a entender as ordens dos números, trabalhando dentro de uma régua numérica. Aí você vai entender que nós temos, por exemplo, hoje é dia 28, tá? 28 de julho. O 28 é numérico. Então, nós começamos a aprender que os numerais estão em
em tudo que você vai fazer dentro do seu dia a dia, tá? Quando você começa a entender melhor a quantidade relacionada ao desenho, por exemplo, se eu tenho um lápis em número, é óbvio que vai ser um lápis só, tá? Se eu tenho 2 lápis em número, é claro que eu vou ter 2 lápis, tá? Então, isso se chama registro numérico. Para ler e entender, por exemplo, lá eu coloco lá o número 22. Vamos lá? Vou escrever esse exemplo para você entender melhor, tá? Então, olha só. Quando eu faço, você também pode tentar fazer, tá bom, meu amor? Olha só. Esse aqui é o número 22, tá? 22. Por que que eu sei que ele é 22? Porque ele é uma sequência, os números são sequenciais. Então, quando você começa lá do 0, 1, 2, 3, 4, nananana, você vai até o final. Aí, você entra dentro de uma régua, que nós chamamos, né, de régua numérica, para você conhecer todos eles, da casa do 100, da casa do 1000, do milhar, e daí vai em diante até você aprender a falar todos os números. Porém, essa aqui é a forma numérica, mas os números também se escrevem. Então, agora eu vou escrever 22, tá bom? Aguenta lá, vou escrever aqui embaixo. Ó, 22. O 20 é da casa da dezena. Então, nós aprendemos isso, unidade, dezena, centena, milhar, e daí vamos aprendendo toda essa relação dos números, tá, meu amor? Olha só. Então, eu tenho um número em numeral 22 e escrito 22, tá? Você viu? Não é tão difícil assim você trabalhar com os números. E os números são aqueles números que vão naquelas continhas também que nós temos. Vamos fazer um exemplo de continha para nós conhecermos todas essas formas também? Então, vamos lá. Vamos fazer uma continha bem fácil aqui. Vamos fazer 15... mais 15. Fácil, né? Então, isso é uma conta numérica. Olha, eu tenho 15 mais 15. Quando eu tenho 15 mais 15, eu tenho, então, números participando de uma conta numérica, tá? Poderiam ser 15 balas mais 15 balas. Poderia ser um pacote de balas. 15 mais 15, eu sei que é 30. Então, eu tenho a soma desses números, tá? Desses valores. Eu tenho 15 mais 15 igual a 30. Lembra? Pode ser balas, pirulitos, chicletes, pode ser lápis, pode ser frutas, pode ser conchinhas do mar. Então, a parte numérica, ela é imensa. Você pode trabalhar os números de várias formas, tá bom? O que você vai precisar, então, meu amor, é assim. São entender as sequências, que daí eu vou passando pra você, tá bom? Toda a parte de sequência numérica, a parte de conjuntos, de representação, da escrita dos números, da relação, para você poder, então, compreender aonde os números estão, o que eles estão fazendo ali naquele momento, por exemplo, no cabeçalho da escola. 28 de julho... Araucária, 28 de julho de 2020. Aonde são esses números? Da onde eu tirei esses números? Esses números são do calendário. Então, são coisinhas bem simples, mas que aos pouquinhos eu tenho certeza que você vai aprendendo, tá bom? Aí você vai aprendendo a distinguir cada um, para que serve cada um, o que representa, valor, nome, escrita, as próprias continhas. Eu preciso somar 40 mais 40, 100 mais 100, você logo já vai para casa da milhar. Então, você vai trabalhar todos esses números até você chegar no milhar, para você compreender um por um. Tá bom, meu amor? Então, essa é a explicaçãozinha de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que seja realmente isso, que as tuas dúvidas estejam dentro dessa nossa aula compacta, pequenininha ali, mas é bem legal. E se você tiver alguma dúvida, pede pra mãe, aí a mãe conversa comigo. Tá bom, meu amor? E daí, assim, nós vamos fazer exercícios, nós vamos fazer bastante coisas legais. Inclusive, dá pra ver umas figurinhas, tá? Fazer, assim, trazer alguns objetos diferentes para que sejam mais fáceis para você entender toda essa compreensão numérica. Tá bom? Beijo grande, então, gatinha. E até a próxima aula. Tchau!